primeiramente, bem-vindo a mais um Miano Talks. Hoje eu vou falar sobre isso aqui, como morrer 200 vezes e continuar jogando. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso mais pra frente, mas o sentido é assim, por que isso acontece, né? Por que você ainda vai querer continuar jogando mesmo passando por isso? Para começar, eu queria falar um pouco sobre UX e design dentro de alguns jogos, para dar alguns exemplos, para a gente ver mais ou menos o que a gente pode esperar, né, encontrar dentro de alguns jogos que a gente provavelmente até conhece, muita gente que provavelmente até conhece, e só que a gente não tem essa visão assim quando a gente está lá só jogando à toa para se divertir e tal. Então a gente vai dar uma entendida assim do porquê que alguns jogos funcionam, porquê que eles são assim bons, né? Eu queria começar com Super Mario, que é um assim clássico, né? Todo mundo aqui deve conhecer. E é assim quase que primórdios assim de videogame. Então acho que é um bom exemplo até de como que alguns conceitos, algumas coisas que são feitas aqui ainda são relevantes até hoje. Começando aqui, primeiro mundo, primeira fase, né? A gente vai ver um pouquinho de como que os designers lá da Nintendo conseguiram, assim, numa época que nem era assim tão comum e tão popular os jogos, e as pessoas não estavam tão acostumadas a conseguir, tipo, sem precisar de nenhum manual de instrução, sem precisar de texto, comunicar e fazer com que a experiência do usuário seja boa, sem ele precisar desses recursos aí. Ele conseguir entender o que ele precisa fazer e como o jogo vai ser jogado dessa maneira. Primeiro tem isso aqui é a tela inicial, a primeira tela que a pessoa entra lá, começou a fase, está nessa tela. O que dentro dessa tela que a gente consegue perceber assim de cara, que já vai ajudar a comunicar como é que esse jogo funciona, o que a pessoa tem que fazer para sei lá, alcançar o objetivo, né? Primeiro a gente vê que não tem nada aqui, é um espaço vazio aqui, não tem inimigo, não tem nada que pareça ameaçador e tal. Isso dá uma liberdade eu trouxe um vídeo aqui. Ó, a primeira coisa que aparece aqui no vídeo, a gente vê o sentido em que o Mario tá virado, que é para direita. Isso aí já indica para pessoa, isso e o... Oh, caralho, beleza, tá pausado. O Mario tá virado para direita, tá pausado. Ele tá virado para direita e tem um espaço em branco ali, que ele tem a liberdade de se movimentar, fazer alguns testes, né, para poder entender o que tá rolando ali, sem a presença de nenhum inimigo, de um buraco, nem nada que vai atrapalhar ele dessa maneira. Como o Mario já está posicionado lá na esquerda também e virado para a direita, você tem essa impressão de que assim, o lugar em que você tem que ir é a direita. Aí, ó, você pode ver que ele se mexe ali, ó. Tem a liberdade para andar para a esquerda ali até bater na parede, e ele vê que não tem como fazer nada. Isso aí já indica pro cara o que ele vai ter que fazer no resto do jogo inteiro, que é correr para a direita. Basicamente. E aí aqui você pode perceber que, ó, apesar de na maioria das vezes, assim, maior parte do tempo do jogo, você está posicionado no centro da tela, naquele momento lá, você estava posicionado bem na esquerda. Então, a gente vê que, sim, que é uma decisão intencional para realmente guiar o usuário, o jogador, para onde eles querem que ele vá, né? Para onde o jogo acontece realmente. Aí, ó, a primeira coisa que ele encontra depois daquela tela vazia, esse bloco aí com interrogação, piscando, sem nenhum assim, sinal que ele vai te fazer algum mal, sem significar alguma ameaça. Então, assim, aquilo lá você fica tipo assim, beleza, tem isso aqui, o que eu faço com isso?
Olha lá, piscando. Aí a segunda coisa que aparece, o inimigo. Como que o cara vai perceber isso assim? Como que ele vai saber que esse é um inimigo e o bloco não é? Primeiro, o bloco está parado. Então assim, ele não representa o perigo porque ele está lá, parado, quieto no lugar dele. O inimigo está vindo diretamente para a direção do jogador. Segunda coisa, a cara dele não é muito amigável, assim, né? Ele já tem uma feição assim. Isso é outra coisa que é importante para comunicar lá para aquela pessoa ali que está tendo o primeiro contato que é um inimigo. Aí ok. Outra coisa nesse sentido aqui. Morreu. Por quê? Esse inimigo está funcionando aqui como uma ferramenta ali dos level designers lá, que foi como ele falou, para garantir que passando desse ponto aqui, para passar desse ponto, o jogador ele vai ter que saber uma mecânica básica do jogo, que é pular. Se ele não pular, ele morre. Essa parte aí ele está falando sobre os controles, como a gente sabe que ele já usou o direcional para andar para um lado e para o outro, sobram, na época, né, mais 4 botões, que 2 ali não são utilizados na mecânica básica do jogo, e os outros 2 ali ficam fáceis para ser testados pelo jogador. Prosseguindo aqui, você pode ver que assim, ele não, mesmo ele morrendo ali, não tem grande problema, porque ele só volta tipo uma pequena distância ali para tentar de novo. E isso aí é tipo assim, um ciclo de iteração ali, de aprendizado do jogador, que é ele assim, perdoa o usuário pelos erros e não faz isso ser uma coisa pesada e muito impactante para ele. Aí beleza, o cara aprendeu, matou o bichinho lá, né? Aí a gente chega em uma parte, numa próxima parte aqui da mecânica do Mario, que vai ser o primeiro encontro dele com um power-up, que vai ser esse cogumelinho aqui. Aí beleza. O power-up vai ser assim, uma mecânica muito importante. Ele vai ter essa daí, vai ter diversos outros. E aqui a gente pode ver que ele se movimenta, mas ele se movimenta de uma maneira que ele está indo em direção ao jogador. Aqui o jogador pode perceber como que alguns objetos interagem com gravidade, né? Que ele vai cair lá de cima. Aí ele segue, bate ali no cantinho ali e volta de uma maneira que é assim, praticamente impossível nesse momento aqui a pessoa não pegar esse power-up. Porque assim, antes ele tinha um inimigo ali que tem um formato semelhante e esse negócio está mexendo. Então talvez ele não saiba ali o que isso faz, se isso aí vai ser ruim ou bom para ele, se é um inimigo ou não. Então nesse momento aqui eles tiveram que forçar um pouco o jogador a poder encontrar esse power-up. E eles fazem isso de uma maneira muito, muito inteligente, que é tipo, a gente vai ver agora, ó, que estando aqui, nesse momento que ele quebrou ali e o power-up desceu, estando ali, e se ele for tentar pular por cima do cogumelo, ele vai bater a cabeça ali e vai cair praticamente aqui direto e vai pegar de qualquer forma. Isso aqui foi uma solução de level design ali que foi assim, extremamente inteligente, simples, que às vezes a gente não presta atenção. E aí outra coisa, né? Aqui a gente já pode ver como eles usam bem assim, de affordance, né? Que, por exemplo, o Mario pegou aquilo lá. Como que você vai entender o que aquilo ele fez? Ele ficou grande. Ele estava pequeno, ele ficou grande. Isso aí já vai significar de alguma maneira que, sei lá, você pode estar mais forte, maior, sei lá, pular mais longe, não sei. Ficou maior que o inimigo, né? Justamente. Primeiro você estava lá pequenininho, agora você está grande. Isso aí já te dá uma dica, assim, do que foi que aconteceu ali, sem precisar comunicar grandes coisas. E aí quando você é atingido por um inimigo e volta a ser pequeno, você
entende automaticamente como que aquela mecânica ali funciona. Beleza. Acabamos por aquele vídeo. Aqui eu estou só demonstrando aqui alguns dos power-ups que ele tem e também que todos eles têm essa diferenciação visual, assim, mesmo naquela época, né? Esse aqui é do Super Mario World, que é mais recente, mas que todos eles têm uma diferenciação visual para poder comunicar pro jogador o que é que está acontecendo, o que você pode esperar daquele power-up ali e do jogo em si, né? Aqui a gente tem alguns exemplos aqui de diversos power-ups aqui na esquerda, as mudanças visuais dele, e aqui a gente tem um exemplo, um GIF aqui demonstrando o que acontece quando ele pega uma estrela, que ele fica invisível lá, e aí tem todo um efeito lá assim, e uma música que ela te guia assim para fazer o que você tem que fazer com a estrela. A música é toda assim, toda assim rapidona assim para te incentivar a sair correndo mesmo e mete o pau. É isso aí. Agora um outro exemplo que eu queria mostrar aqui em relação a design e experiência do usuário. Overwatch, a gente pode ver aqui na tela. Até quem não conhece Overwatch, por essa tela, se tiver alguma familiaridade com o jogo, pode entender que isso aqui vai ser um jogo de tiro, né, de primeira pessoa. A gente tem poucos elementos visuais aqui, e aí a gente vai entender um pouco melhor desses elementos visuais, como que eles funcionam e por que eles são muito importantes, né? Aí tem outro vídeo aqui. Beleza. Aí um vídeo bem curto que a gente pode ver como funciona um pouco da jogabilidade desse personagem. Agora a gente pode ir pausando em momentos aqui. Beleza. Começamos, a gente presta atenção no que está acontecendo ali na tela. Ela está só andando, tem as coisinhas dela ali, beleza. Aqui tá coberto, né? Porque eu usei um negocinho para cortar o vídeo. Mas aqui o que tem? São dois quadradinhos aqui com indicação de qual tecla que você usa para apertar eles. Shift e o E. Aí beleza. Seguindo, o que aconteceu? Ela usou um deles aqui, que foi esse do Shift. Ela deu como se fosse um pulo para frente, né? Um dash, como falam. Beleza. Seguindo mais, deu outro dash, começou a atirar, aí você já entende assim que ela tem uma habilidade de dash, de pulo para frente, ela atira, né? E aí depois disso ela fez esse negócio aí de voltar. Pela animação, principalmente, aqui dá pra você assim inferir que ela voltou no tempo de alguma maneira. Ou você, no mínimo você entende que pelo menos ela voltou lá para trás, né? Tipo, você tava andando e voltou. Aqui é porque ela estava com toda a vida cheia ali no cantinho, mas se você tivesse perdido vidas, na hora que você voltasse a vida ia subir de novo. E isso aí você vai pegando sem precisar também de novo de nenhuma informação, nenhuma instrução sobre isso. E a gente pode perceber aqui que aqui tem a informação do dash dela, né? Tem um número 2 aqui, que significa o número quantos restantes ela tem ainda. E aqui no centro da tela tem outro reforço disso daí, para você poder entender que ela consegue pular até 3 vezes e depois ela tem que esperar talvez, ou assim, o máximo que ela consegue pular de uma vez seria 3 vezes. E por que é importante a gente perceber que ele está ali assim, no centro da tela, aquelas setinhas lá? Significa, primeiro, que é uma coisa muito importante da jogabilidade dela, senão ele não teria uma posição de tanta importância assim. E segundo, que é um reforço para você não ter que ficar tipo assim, desviando a atenção do centro ali, que é onde acontece mesmo as coisas, acontece a ação, para
o cantinho ali que é uma parte da UI ali que, na verdade, eles não querem chamar tanta atenção, é uma coisa mais... mais assim... de suporte, assim, mais secundária. Tanto que a gente pode ver, a gente não vê, mas eu vou falar aqui. Através desse negócio aqui, elas são todas brancas e não tem assim, um destaque grande. Isso aqui e mais algumas outras coisas de Overwatch que a gente pode destacar que fazem assim, tem um impacto muito grande em relação a UX e como isso ajuda o jogador a conseguir assim, o jogador novo entrar e conseguir jogar sem assim, uma curva de dificuldade muito grande e o próprio jogo mesmo sentir assim, uma coisa que flui, assim, dinâmica e funcional. Que um outro exemplo que a gente pode dar é que assim, todos os personagens eles têm uma ultimate, né, que é uma habilidade lá final lá, especial deles. E todas essas ultimates aí, elas vão ter os affordances lá, né? Eles vão ter assim, sinais de som, vão ter sinais visuais, todos para indicar assim, tipo, porque como é uma coisa que tem um impacto muito grande no jogo, esses sinais também tem que ter, assim, digamos, o tamanho proporcional. Por exemplo, tem um cara que solta um dragão gigante lá que, sei lá, atravessa um monte de coisa. Esse dragão aí é azul, brilhante e faz uns barulhos lá, tipo, ele grita a hora que ele vai soltar isso aí, porque todo mundo que tá ali jogando tem que saber o que tá acontecendo, tipo, se isso aí vai acontecer, todo mundo tem que ter esse sinal aí para poder reagir. O próximo jogo que a gente vai dar uma analisada é Celeste, que é um jogo de plataforma igual ao Mario, né, de pular e tal. Aí eu tenho vídeos aqui de novo, ó. Nesse jogo, as principais mecânicas aqui são esse dash para frente aqui, esse pulo que ela dá ali, que a gente pode ver, e também essa mecânica de escalar aqui, que ela consegue escalar durante um tempo e depois ela cai. Com só essas duas mecânicas aí praticamente eles conseguem gerar uma infinidade aí de coisas, igual a gente consegue ver nesse vídeo aqui, através de algumas ferramentas ali que eles fizeram, algumas outras mecânicas de level design e tal, para aproveitar isso aí. A primeira coisa que eu queria mostrar aqui é isso aqui, ó. Quando ela utiliza aquela habilidade dela de pular lá no ar, você pode ver que o cabelo dela ali, ó, que é ruivo, né, fica azul, que é a cor da habilidade ali que ela usou. Sempre que ela usa aquilo ali, vai ficar azul, que é uma coisa que, um affordance ali que vai permitir que o jogador entenda que enquanto ele está com o cabelo azul que ele já usou uma vez, ele não vai poder mais usar aquela habilidade. E aí depois eles introduzem aqui no jogo essa pedrinha verde ali, que quando você passa por ela, seu cabelo volta ao normal. Ou seja, ele acabou de resetar a sua habilidade de pular ali, ó. Pulou, ficou azul, pulou, quebrou de novo, ficou vermelho. E aí usou de novo o pulo. Quando ela pisa no chão também reseta. E isso aqui é uma das coisas que colaboram ali pro jogador poder entender o que ele pode fazer ou não e ter mais controle para ele poder enfrentar ali os desafios ali que o jogo apresenta para ele. De resto aqui tem infinitas mecânicas aqui, todas são bem assim sinalizadas, né? E, por exemplo, aqui, essa gelatina aqui você pula, ó, você pode ver que tem o significado ali da flecha, ó. Assim que você entra nela, ela se transforma numa flecha para a direção que você pulou. Isso aí já vai ser um indicador para ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo. Aí ele vai e sai lá do outro lado. Outra coisa que é importante destacar aqui, ó. Como é que o cara sabe que se ele pular ali vai acontecer alguma coisa? É o principal modo de interação do jogo. Tipo, tudo que acontece ali, basicamente é tipo assim,
pula no negócio. Porque você não tem... Da mesma forma que a gente pode dar um exemplo do novo Mario lá, o Mario Odyssey, que ele tem aquele chapéuzinho lá com o olho e tal, e tudo que ele vai fazer no jogo, ele joga o chapéu no negócio. Tipo assim, tem uma coisa brilhando ali, joga o chapéu lá e vê o que acontece. E isso aí é uma parte importante aqui da UX aí dos games, que seria a consistência. Você vai entendendo a partir de repetição ali e o resultado, o que é que vai acontecer e como que você interage com o mundo, né? Esse aqui é só uma demonstração aqui de quantas vezes a pessoa ali pode morrer só em um capítulo desse jogo. E é aqui que a gente vê realmente que aquilo lá que eu coloquei lá de título pode ser verdade. Tem jogo que você morre muito mesmo, e mesmo assim esse jogo consegue se manter assim divertido, te prender nele, e ao mesmo tempo em que ele é desafiador, tipo assim, você não tem vida, não acaba de nenhuma forma, suas vidas são tipo infinitas, né? Você pode morrer quantas vezes você quiser. E aí você fica perguntando, tipo assim, beleza, como que um jogo que você pode morrer quantas vezes você quiser vai ser desafiador? Os obstáculos que ele coloca para você passar ali te proporcionam um desafio e que assim, não é um desafio frustrante justamente porque você tem essa liberdade. A gente vai falar um pouco agora também justamente sobre essa dificuldade e esse equilíbrio aí entre a dificuldade e desafio. Tem alguns jogos que vão ser muito fáceis assim, e realmente essa é a intenção, tipo, de você poder jogar ali de boa, sem se preocupar muito. Alguns jogos também são voltados para faixas etárias diferentes e públicos diferentes, então é normal que exista essa variação. Mas aí a gente entra numa coisa que começa a se tornar difícil você calibrar ali essa dificuldade para que ela seja uma dificuldade assim desafiadora, muito desafiadora para poder prender a pessoa ali. Alguns jogos não têm essa necessidade, né, de que seja desafiadora, eles têm outros objetivos ali, digamos, mas os jogos que têm a intenção assim, de ser desafiador, ele tem essa dificuldade de não exagerar e passar ali para o nível que vai ser frustrante para o jogador. Igual a gente pode ver aqui, Dark Souls e Spelunk, que são assim, jogos muito, muito difíceis. Você passa, tipo assim, sei lá, você vai morrer muitas vezes, e são jogos difíceis, mas intencionalmente. Assim, isso é usado até como uma ferramenta do próprio desenvolvedor para poder gerar assim, a experiência que ele quer que o usuário tenha. Um exemplo disso aqui, de como o desenvolvedor ali do jogo o designer do jogo pode usar ferramentas para transmitir o que ele quer transmitir, né, a experiência que ele quer que o jogador passe, um pouco assim, checkpoints. Vai ser usado como uma ferramenta aqui. No Dark Souls, por exemplo, se você chega numa dessas fogueiras aí, você salvou o seu jogo. Você está ali no seu checkpoint, beleza, você pode dar uma relaxada que se você morrer você vai voltar lá. Só que aí assim, esses checkpoints vão ser colocados em lugares estratégicos para que você o tempo inteiro esteja sob assim, uma tensão. Porque assim, beleza, você está quase chegando no checkpoint, um bicho qualquer do Dark Souls te dá uma porrada e você morre. Beleza, voltou lá para trás. Mesma coisa no Resident Evil aqui, que a gente pode ver que ele usava mais uma mecânica ainda além de checkpoints, que para você salvar quando você chegava no checkpoint, você tinha que ter o itemzinho lá, que é como se fosse um cartucho de tinta ali para você escrever ali, né? Isso significava o quê? Que você tinha que pesar durante a parte que você jogava, se valia a pena você explorar para tentar encontrar um item desse para você poder salvar, ou se você simplesmente assim, não exploraria tanto para poupar recursos, poupar balas, poupar os itens de recuperação de vida, por exemplo. Isso aí adiciona
mais uma camada ali no jogo que você tem que considerar e gera essa tensão aí que é intencional dos desenvolvedores, né? Porque assim, um jogo de zumbi, um jogo de morrer. Ambos aqui, a intenção é que ele tenha essa ansiedade aí do jogador para que você não fique confortável ali jogando ele. Aí a gente entra dentro dessa discussão ainda para uma parte assim de acessibilidade e inclusividade das pessoas. A gente pode tomar como exemplo esse modo aqui do Mario Odyssey, que é o Assist Mode, que ele vai ser tipo assim, ele vai te ajudar durante o jogo todo e é voltado assim para pessoas que talvez não fossem aproveitar, né, não conseguissem aproveitar da experiência do jogo no modo normal dele, né? Porque esse jogo inclui muito movimento, tem gente que tem movimentação limitada, tem gente que tem todos os tipos assim, de diferenças aí que podem transformar a experiência normal do jogo, a experiência padrão, em uma coisa frustrante. Então, hoje em dia já se vê alguns jogos incluindo esse tipo de coisa. A gente pode ver aqui que você escolhe ali antes de começar o jogo o modo que você quer. Quando você morre no Assist Mode ali, você não morre de verdade, você volta ali, né? A gente pode ver que você tem no Assist Mode também mais vida, você tem o dobro de vida e ele ainda te ajuda com essas setinhas aí que te indicam onde que você tem que ir para progredir na história principal e tal. E a gente pode ver também que o Celeste, por exemplo, tem esse modo também, em que você pode customizar ali, você pode tipo mexer na velocidade que o jogo funciona, na sua stamina, que é o tempo que você consegue ficar escalando e tudo mais, até invencibilidade ou pular capítulos inteiros você consegue, justamente para permitir gente que tiver alguma dificuldade com aquilo ali e quiser aproveitar do jogo da mesma maneira, que tenha essa possibilidade, tanto para, sei lá, pode ser para uma criança pequena ou uma pessoa que tem algum tipo de limitação para poder aproveitar do jogo da mesma forma que qualquer um, né? E aqui, para finalizar, eu queria comentar só rapidamente aqui sobre esse conceito dos jogos que é juiciness, né? E para isso a gente vai abrir esse linkzinho aqui, que é um joguinho aqui, para a gente poder demonstrar. Vocês estão vendo aqui como esse jogo tá simplão, né? Vamos dizer que, assim, fazendo um paralelo aqui com o que a gente faz assim, e tal. Imagina, sei lá, um site, um aplicativo feito por um programador. Ele vai ser funcional dessa maneira, muito simples e é isso aí. E a gente pode aqui nesse site aqui customizar algumas coisas para a gente já ver a diferença, o impacto que isso vai ter na experiência do usuário, só de fazer algumas pequenas mudanças ali para adicionar coisas que não são parte assim, da programação e tudo, e são mais enriquecer a experiência da pessoa, como se fosse tipo uma coisa para deixar ele assim, nossa, que legal, né? Não assim, ah, beleza, tá funcionando. Celeste tem muito, né? Tem bastante. Aí beleza, ligamos aqui as cores, já dá pra ver que tá totalmente diferente, né? Uma outra coisa já, aí aqui a gente pode ligar esse twinning, que nada mais é do que essa palavra aí, twinning vem do in between ali, que ele adiciona ali nas animações um pouco de alguns passos a mais entre os keyframes ali, para transformar a animação numa coisa mais fluida ali, mais dinâmica, e é uma experiência mais bacana. Aí a gente pode adicionar aqui, ó, pedal stretch. Olha lá como eu movimento a minha plaquinha ali e ela parece que ela é feita de algum material, né? Assim, não é um negócio tipo um quadrado na tela, parece que ele está reagindo ao que eu faço. Vou colocar tudo aqui para enter. Beleza, liguei tudo. E aí aqui também eu acho que é pertinente trazer uma ideia, um paralelo aqui, né? Vou dar uma pausada no som aqui. É interessante a gente lembrar que assim, esse tipo de juiciness a gente pode considerar como se fosse, sei lá,
uma animação que a gente adiciona ali no site, uma ilustração bacana, micro interações, sabe? Coisas para transformar aquilo ali numa coisa cada vez mais interessante de se mexer, ao invés de ser uma coisa secona, assim. Só que a gente pode ver também a parte disso aqui, né? Que a gente tem que ter um bom senso aí e saber o limite disso, senão a gente vai acabar com aquele site lá de novo, igual era, sei lá, 20 anos atrás, que era cheio de GIF piscando, o cursor caindo estrelinha e tal. Então é uma coisa assim muito interessante, é uma forma muito bacana da gente poder ter um diferencial em cima de outros produtos semelhantes e tal, mas a gente tem que sempre manter aí esse bom senso em cima de adicionar essas coisas. E aí, olha lá como é que tava antes. Não tem nada a ver, né? Beleza. Outra coisa que eu esqueci de falar que eu queria tentar, assim, a intenção que eu tive trazendo isso aí foi para tentar fazer a gente pensar um pouco, tipo assim, às vezes até quem está acostumado a jogar e tem essa familiaridade com jogos e etc., a gente nunca para pensar muito no que está acontecendo ali por trás, com qualquer produto, eu acho, né? E aí demonstrar um pouco disso para vocês, como isso aí está presente nos jogos, tentar fazer um paralelo aqui com as coisas que a gente faz, porque no fundo, assim, são coisas muito semelhantes, são coisas que têm muita coisa em comum. Por exemplo, num jogo ali você pode ter um objetivo, né? E quem está fazendo ali o jogo, o designer do jogo e os desenvolvedores vão ter que te ajudar a fazer aquele objetivo ali da forma menos frustrante possível, pelo menos. No jogo tem esse componente de desafio, tem todo esse negócio aí, beleza. Mas tem coisas básicas ali que você não pode deixar o jogador ficar frustrado, por exemplo, sei lá, se ele quer organizar um inventário dele ali, sei lá, tem um monte de itens lá e ele quer organizar aquilo ali rapidamente. Você tem que ajudar ele a fazer isso da mesma maneira que a gente, sei lá, num site ali, que, sei lá, a pessoa vai ter que filtrar uma lista de coisa mais chata que existe, qualquer coisa aí, sei lá, uma lista de pagamento ali. Você tem que ajudar o usuário a fazer aquilo lá da mesma maneira, de uma forma intuitiva e que funcione assim, dinamicamente, fácil. E eu acho que isso aí, assim, é o paralelo que eu queria fazer pra gente tentar ver que às vezes as coisas não são tão diferentes quanto a gente espera, né, sei lá. Finalizamos aí mais uma talk